advogado, né? Só que ele errou, não era gerente de produto da Sinclair, eu fui gerente de serviço, né? Durante quase 6 anos aí da minha vida. E após isso fui para a Eugin, passei pela Uninet, hoje eu estou trabalhando com um negócio que não tem nada a ver com impressão. Sou gerente comercial do coletor de dados. Se alguém necessitar, estou no corredor na saída, tá? Brincadeira à parte, meu trabalho na Simpress é um trabalho muito interessante. Eu entrei na Simpress no momento em que ela faturava 680 mil reais com impressão. Faz um tempinho já. Né? Foi bem no início, a Simpress, para quem não sabe, era a DC, fábrica de monitores, e Simpress lá dentro era um negócio desse tamanho que ninguém dava atenção. Né? Atrapalhava até, com 6 pessoas. E nós tivemos a oportunidade. E qual oportunidade foi? A Xerox fraquejou, a Xerox parou de botar equipamento. Né? E a outra oportunidade maior foi que a LG quebrou a TC. Quando ela entrou no Brasil, quebrou. E aí que a gente tinha? Como a gente mantém nosso emprego e faz alguma coisa aqui, nós vamos quebrar todo mundo. Então, eu entrei justamente nesse momento e meu papel era transformar um revendedor de moving box, um cara que vendia copiador, né, por um cara que locava e fazia outsourcing. O processo foi justamente esse. Ele vendia o copiador, depois ele passou a locar, depois ele passou a fazer outsourcing. E ela apostou sempre em parceiros pequenos. Quando você chegava num parceiro grande, uma máquina Ricoh, que é isso, Ricoh, né? Máquina que é essa? Um negócio Xerox, HP, Brother, né? Ricoh não é um bom equipamento para outsourcing. E aí nós tínhamos que pegar quem acreditasse. Quem acreditava? Era o cara que era técnico, que precisava movimentar um parque, mas ele tinha boa vontade, mas não tinha conhecimento, ele tinha humildade de perguntar. Então eu entrei justamente nesse momento, fizemos um bom trabalho, éramos 2 pessoas, um cuidava do São Paulo para cima, eu cuidava do São Paulo para baixo. Então eu tive a oportunidade de aprender muito, aprendi de verdade, né? Com os revendedores, com pessoas igual a vocês, com empresas igual a vocês, né? Você pega, aprende um pouco com ele, depois você aprende com ele, depois você aprende, e aí a gente vai vindo fofoqueiro, você leva e traz, né? Você leva o que você aprendeu, traz o que você aprendeu, e você vai... também tem dificuldade, né? Então você vai se virando aí, você vai absorvendo e repassando. Então, antes da gente começar, eu queria só definir um pouco a palavra outsourcing, né? A gente fala de outsourcing como se fosse... Tem gente que fala como se fosse algo desconhecido, outros falam como se fosse algo simples. O que é outsourcing? Só para a gente equalizar. Né? Se você pegar na íntegra, lá na Wikipédia, tá, outsourcing significa só outsourcing ou terceirização. Se você ler na íntegra, em outras palavras, outsourcing é a transferência das atividades conhecidas como atividades MEI, e nunca as atividades fins, produto final, para uma empresa terceirizada. Eu continuo sem entender, né? Mais um negócio maluco, né? Então, simplificando, é a contratação ou fornecimento de serviços especializados, envolvendo fornecimento de equipamentos, insumos, mão de obra e processos, podendo ser citados como os mais comuns, a de TI, foto, impressão, contato, etc. Ou seja, gente, outsourcing não é só fornecer equipamento, não é só fornecer cartucho, não é nada. Você tem que entrar no cliente e falar assim, ó, esquece. É comigo.